Fala pessoal, tudo bem? Me digam aí por meio dos comentários se vocês estão me ouvindo bem. Que já já a gente vai começar. Estão me ouvindo bem? Beleza, Gabriel. Obrigado pelo retorno aí. Beleza, Filipão. Show de bola, pessoal. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui entrando em mais uma gravação do nosso Conduta Masculina, né? Semana passada não teve o Conduta Masculina e a gente está voltando então com mais gravações dos episódios. Bom, o Conduta Masculina ele é feito de 2 a 3 vezes por mês, sempre às quartas-feiras. Geralmente a gente faz às 21 horas. Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo às 20 horas, tá? Conduta Masculina é um programa onde a gente transmite aqui via Instagram. Depois, todos esses vídeos, eles fazem parte da plataforma deste programa, né, chamado de Conduta Masculina. Para você ter acesso a esse programa, basta ir no link que está lá na minha bio, depois clicar em Conduta Masculina, fazer a sua inscrição e aproveitar este conteúdo que nós vamos gravar aqui hoje e mais os outros que estão lá. O objetivo é trabalhar a questão da masculinidade, obviamente aqui nos homens, e questões que têm a ver com o universo masculino. Relação afetiva, comportamento, relação com a família e tudo aquilo que possa, a certo nível, interessar aí no universo dos homens, tá bom? Essa live de hoje é uma live, né? Esse episódio, aliás, ele é um episódio especial. Eu vou estar recebendo um convidado, já ele vai entrar, o Dr. Eduardo. O Dr. Eduardo, ele é advogado. E me pediram muito para falar sobre esse tema aqui, né? Sobre a questão da legislação que, de certa forma, vem sendo usada de maneira sexista ou vem sendo usada, no mínimo, com má fé para prejudicar homens. Então a gente sabe que se você olhar para as notícias, quando resolvem noticiar isso, você vai ver notícias de homens sendo presos, respondendo processo e até inclusive sendo mortos aí com um linchamento ou execução, baseado em acusações que depois se mostram falsas. E pouca gente fala disso, na verdade. Por quê? Para não estragar a narrativa, para não estragar a história que tentam contar, de colocar sempre um lado da moeda como vilão. É evidente que aqui a gente sabe, tem consciência de que há homens abusivos, de que há homens violentos, de que há homens assediadores, de que há homens que, como pais, são um péssimo exemplo. E esses homens devem se responsabilizar sim, devem pagar sim, devem responder diante da justiça em qualquer caso. Mas aqui a gente está falando do outro lado da moeda, com homens que estão com dificuldade de se movimentar na questão dos relacionamentos, namoro, casamento, paternidade, onde na verdade eles estão sendo vítimas de mulheres que agem de má fé, inescrupulosas, que usam do aparato estatal que as protege para poder prejudicar esses caras. Então só quem é homem sabe disso e as companheiras desses homens. Não só companheiras, a mãe desses caras percebe isso, vê isso, a irmã desses caras, as amigas desses caras, e sabe o quanto que isso pode ser difícil. O pessoal mandou na minha caixinha de perguntas, né, perguntas, questionamentos para o Dr. Eduardo, e o Dr. Eduardo ele vai esclarecer para a gente como que funciona isso dentro do direito, como que tem sido a atuação dele auxiliando homens nessa questão, beleza? Deixa eu ver aqui se eu já puxo o Dr. Eduardo. Aqui, convidar. Pronto. Já te convidei aí. Basta aceitar o convite e já entrar na live. Pronto. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Muito obrigado por o senhor estar participando aqui, gentilmente, do nosso Conduta Masculina, para poder esclarecer esses pontos. Eu vou pedir para que o senhor, por favor, se apresenta para o pessoal. Bom, meu nome é Eduardo Camargo, eu sou advogado desde 2013. Eu sou graduado em Direito, né? Eu sou pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, e me especializei no Direito de Família.
mais focado em alienação parental, falsas acusações de abuso sexual, de violência doméstica, e tenho militado e sofrido bastante perseguição aí nessa pauta das leis sexistas, né? Que apoiam só um lado, cometem injustiça, e eu tenho lutado bastante contra isso. Muito bacana, doutor. Me esclarece uma curiosidade, né? O pessoal que tem se formado agora em direito, o pessoal que está indo para essa área, eles estão começando a se especializar nessa. Não existe esse termo, né? Mas de certa forma a gente fala que vulgarmente. Nessa questão do direito dos homens, o senhor está vendo o aumento desse mercado dentro da esfera jurídica? Sim, tem vindo bastante gente, né? Eu comecei alguns anos atrás nessa área, já existia gente, só que eu tive um boom na época devido a algumas... teve uma petição assim, com mais de 500, 600 advogadas feministas do Brasil inteiro que tentaram caçar minha OAB. Inclusive, saiu matéria sobre mim em jornais aqui de Curitiba, e isso na época me deu bastante evidência, por óbvio. Isso na época deixou bastante os profissionais com medo, porque viram a retaliação que eu estava sofrendo. Porém, como eu não arredei o pé, eu acabei vencendo aquilo lá. E por óbvio, daí hoje vem muita gente junto comigo, né? Eu sempre estimulo, eu faço publicações, eu falo, olha, quem quiser compartilhar não precisa nem dizer que é minha, só compartilha que eu tô informando. Eu auxilio muitos alunos que estão em fase de fazer uma monografia. Então, hoje eles estão criando coragem. Agora, infelizmente, nessa área do direito, ela é uma área muito pesada. É uma área assim que envolve muitas pessoas com má índole. Então, o que elas tentam? Você sofre represália o tempo todo. Eu já respondi inúmeros processos na OAB, tentando caçar minha OAB. Processo criminal. Felizmente, nunca sofri uma condenação de nenhuma. A maioria já venci, outros estou vencendo. Mas é uma área extremamente difícil, pesada. Durante um bom período, meu principal cliente fui eu mesmo. Tanto que eu tive que responder do processo por um único motivo. O único homem no Brasil resolveu se voltar contra o movimento feminista, contra essas leis sexistas. E, né, por mais que eu veja que hoje existem vários profissionais que venham junto, a maioria não tem a coragem necessária. Não tem o pulso firme, porque assim, a represália é forte, a perseguição é grande, porém são poucos que conseguem se manter firme diante disso. Doutor, me chamou muita atenção a história que o senhor contou da sua perseguição, porque é muito curioso, porque se o senhor está trabalhando dentro do que rege a OAB, dentro da legislação, está apenas defendendo o cliente, como que o senhor pode ser um objeto de perseguição tão implacável a ponto dos seus pares, né, dos seus colegas, tentarem caçar sua OAB como se o senhor estivesse traficando, participando de assalto e etc. Que loucura isso que o senhor está contando. Uhum. Pesado demais. Pesado, pesado. Então, o que acontece? Essa militância hoje, que eu chamo, que é o movimento feminista, né? Para mim, o movimento feminista ele é a principal organização criminosa que hoje existe no Brasil. Porque assim, a partir do momento que você apoia, você pega uma mãe que comete um crime, uma mulher que comete um crime, o movimento feminista tenta apoiar ele de toda sorte, igual a Mariana Ferrer. Né? É evidente que foi uma mentira, a Nájila do Neymar, mas o movimento feminista apoiou. Então eles estão apoiando o crime, logo são uma organização criminosa. E eles se organizam para destruir qualquer pessoa que se volte contra eles, ou qualquer ideia deles. Né? Então o que acontece foi a argumentação, por óbvio, não conseguiram, né? Mas a argumentação era que eu estava silenciando as mulheres, porque eu estava o quê? Lutando contra as falsas acusações. Eu jamais na minha atuação, eu advoguei para um bandido. De nenhuma espécie. Um homem que bateu uma mulher, um homem que maltratou uma criança, esse tipo de pessoa já nem vem atrás de mim e sabe que se vir vai ser veementemente repudiado. Então o que acontece? Mas o que elas diziam? Que eu estava indo de encontro contra a conquista das mulheres durante a história, que eu comecei a divulgar números desmentindo toda essa balela que eles chamam de violência contra a mulher, violência doméstica, histórico, isso nunca existiu. Questão de salário menor, isso é uma mentira. Direito ao voto, uma mentira. Elas nunca conquistaram nada desse movimento feminista. E eu desmenti elas através de estudo e números. Por isso que hoje em dia tem muita gente que não gosta do movimento. Mas eu, além de... nunca tive um preconceito, eu tive um pós-conceito quando eu fui entender que todo esse movimento ele é baseado em mentiras. Então, assim, o que eles falam? Que eu estava indo de encontro contra todas as conquistas das mulheres. Eu não poderia me voltar contra as mulheres.
Foi só esses os argumentos, tanto que não conseguiram, né? Os argumentos do movimento feminista é extremamente fraco e frágeis. São covardes. E como eu me ousei me voltar contra eles, eles tentaram fazer. Até hoje tento, né? De todas as formas, me caçar. Os números de violência doméstica que o pessoal divulga, o senhor que é um profundo estudioso disso, eles são números maquiados, eles são números hipertrofiados? Totalmente mentirosos. Totalmente mentirosos. E principalmente, às vezes não é mentiroso, mas eles tentam passar uma sensação. Eu posso revelar alguns dados aqui? Sim, claro. Então vamos lá. Você pega essa questão do feminicídio. A sensação que a gente tem no Brasil é de que as mulheres estão sendo dizimadas. Estão todas Sim. morrendo, né? Milhares morrem todo dia. Só que assim, ó, você pega em 2021, 1.350 mulheres foram assassinadas através do feminicídio. O que é o feminicídio? Antigamente se falava uma tese assim, que eu nunca entendi, né? E hoje eu entendi que não tem nexo mesmo. Que é a mulher ser assassinada pelo fato de ser mulher, condição de ser mulher. Hoje lá o Código Penal ele já deixou assim, qualquer mulher que venha a ser assassinada, seja vítima de homicídio em situação doméstica, em casa, por um parceiro, por um irmão, é feminicídio. Então não existe mais essa ideia de que é pela condição de ser mulher. Isso é uma besteira que inventaram. Então vamos lá, 1.350. Num país que se mata de 50 a 60 mil pessoas por ano. 50 a 60 mil. 1.350 são feminicídios. Então, ou seja, se pega assim, a morte de mulher por morte violenta, que não seja feminicídio, é 4 mil a média por ano. Então, sobra 50 a 60 mil homens mortos, durante 1.350 feminicídios. É um número muito pequeno. Lógico, se matar uma pessoa é um número grande, mas comparado proporcionalmente é muito pequeno. Daí, nesse número de 1.350, você soma, tem estados que somam suicídio de mulher e desaparecimento. Eu encaminho depois as matérias, inclusive do Globo.com, falando assim, o estado de Minas Gerais, do Brasil, eles somam suicídios de mulheres. Desaparecimento de mulher, enquanto não for esclarecido, somam como feminicídio. Um outro dado que eu desmenti. Um julgamento, todo mundo sabe, de um homicídio, ele demora 6 anos, 5 anos. Né? Quanto tempo demora? Todo mundo sabe que o judiciário no Brasil é extremamente moroso. Então, assim, se ocorreu um feminicídio, um homicídio no ano 2021, como que sabemos que ele de fato é um feminicídio se não houve julgamento? Então, assim, na minha cabeça, a gente não tem nem 700 feminicídios. Feminicídio é uma mentira. É uma mentira. Qualquer outro ser vivo morre mais do que as mulheres. As mulheres são extremamente protegidas. Já começa esse número. O feminicídio quase não existe. É uma mentira contada. Um feminicídio é noticiado um mês, todo dia, nos telejornais. A morte dos homens está banalizada. Então é por isso que é uma mentira. Esses dados que eu estou trazendo aqui, eles estão no Atlas da Violência. Ele é liberado pelo governo federal anualmente. Qualquer pessoa pode ir lá e consultar ele, certo? Você pega a questão de violência doméstica. Primeiro, hoje em dia, a mulher está tendo um tratamento infantilizado, que eu digo. Que é essa questão de violência psicológica. Né? Coitadinha, ela não pode chorar. Então, assim, quer dizer, eu sempre jogo assim. Se uma mulher não tem a mesma capacidade psicológica que eu para tratar dos assuntos banais do dia a dia, como uma separação, como uma discussão, quem disse que ela merece ganhar o mesmo tanto que eu de salário? Né? Se eu sou uma pessoa muito mais preparada que ela, não só fisicamente, mas também psicologicamente, intelectualmente, eu não acho isso. Eu acho que as mulheres são tão preparadas quanto os homens, psicologicamente, intelectualmente. Então, essa questão de violência psicológica, para mim, é um absurdo. A não ser que elas queiram, de fato, aceitar que são tratadas como crianças. Querem ser tratadas, daí tudo bem, a gente trata, mas daí não vai ganhar a mesma coisa que eu. Não merece. Então, assim, eu não sou a favor disso. Então, você pega, assim, 500 mil denúncias, agora do ano passado, 500 mil denúncias de violência doméstica, 66 mil denúncias de estupro. Nossa. Denúncias. Mas denunciar, eu posso agora sair daqui e denunciar você por ter me estuprado. Denúncia não é nada. Denúncia é um papel, um boletim de ocorrência. Qualquer pessoa pode denunciar qualquer outro de outro crime. Por que não se libera o número de condenações? Que aí houve o julgamento e a gente vai dizer se é culpado ou não. Por mais que ainda existem vários erros nisso, em tudo isso daí, né? Então, assim, o que você pode ver, nunca é proibido. Isso daí teve um normativo que eu nunca mais consegui encontrar o número dele, editado pela Dilma, que não pode liberar dados que vão de encontro contra essas minorias que são vitimizadas, entendeu? Que teoricamente estão vulneráveis. Então isso não pode liberar. Então você nunca vai ver o número de condenações.
Eu já vi dados levantados por profissionais, os quais não são oficiais, por isso que eu não faço um estardalhaço acima de... Gira em torno de 15 mil condenações. Ou seja, de 566 mil denúncias, 15 mil condenações. Então, o que é? Você infla esse dado. O que acontece? Você engana. Porque eu sempre digo assim, tem dois tipos de feminista. Tem a feminista ignorante, a que acredita de fato que as mulheres estão sendo dizimadas, que elas sofrem violência doméstica, que elas estão morrendo. E elas acreditam e começam a pregar o feminismo. E tem a feminista mau caráter. Qual que é? Ela sabe disso. Sabe que é mentira. Mas ela nunca vai admitir por quê? Para ela é lucrativo. Para ela vale dinheiro, vale prestígio. Né? Então o que acontece? Elas inflam esse número. Quanta gente hoje acredita nessas mentiras das feministas? Você pega assim, hoje, desses 60 mil, 50 mil homens que morrem por ano, existe um número de 7, 8 mil por ano que morrem em situação doméstica, que morrem em casa. Como não existe o crime de masculinicídio, não se apura se foi a mulher que matou. Eu não tenho dúvida de que mulher mata muito mais homem do que homem mata muito mais mulher. Que o crime de masculinicídio é muito mais maior, existe muito maior, muito mais relevante do que o número de feminicídio. Então essa já é uma grande mentira. Então o que acontece? Elas inflam esse número, começam a enganar todo mundo. O Brasil inteiro acha que elas estão todas morrendo. É um nicho de voto muito grande. Então você pega uma deputada, uma senadora que quer se eleger. Você pega a Leila do vôlei, todas essas mulheres. Pô, eu quero me eleger, estou aqui em casa, ociosa, né? Eu era atleta, agora eu tenho que me eleger. Como é que eu vou me candidatar? Vou pregar a pauta feminista, porque lá na feminista tem bastante voto. Chega lá e prega a pauta feminista, se elege. Começa a ganhar 32 mil de salário, 120 mil reais de verba de gabinete. A hora que ela está sentada no gabinete dela, cheia de dinheiro, o que ela faz? Agora eu tenho que devolver o favor. Aí começa a propor Lei Maria da Penha, lei de revogação da lei de alienação parental, lei que coloca violência psicológica no Código Penal, lei de equiparação salarial. Então, assim, é um ciclo vicioso. Você pega quantas varas de família hoje tem, vara da mulher, juizado especial da mulher, delegacia da mulher, quanto deságue de dinheiro público está nisso daí? Quem que quer que essa teta seque, vulgarmente falando? Então, assim, é um nicho de dinheiro, é um círculo vicioso, está todo mundo ganhando. É muito bom que isso exista para muitas pessoas, por isso não vai acabar. Mas é tudo baseado em mentiras. O movimento feminista hoje é baseado em mentiras. Tem assim, uma questão histórica, eu costumo falar assim, que se você pega em 1822, houve a Guerra da Independência. Quem que lutou a Guerra da Independência? Foram os homens. As mulheres, por uma questão física, ficaram em casa cuidando dos filhos e fazendo comida para os filhos e tudo mais. Elas foram poupadas da guerra. Os homens queriam que elas fossem lá morrer. Quem que quer morrer? Quem que quer levar tiro? Quem que quer ser espancado? Mas por uma questão física, questão de Deus, né? Não, os homens foram feitos mais fortes. Daí tudo bem. A gente conquistou o nosso território. O Brasil era dos brasileiros, não era mais uma colônia. Logo depois, tinha que eleger um representante. Os representantes, né? Nós, para não virar bagunça. Os homens começaram a reeleger, porque eles conquistaram, as mulheres estavam em casa. Logo depois, as mulheres foram convidadas e autorizadas a votar. Nunca teve uma guerra entre mulher e homem onde elas conquistaram alguma coisa. E se você pega assim, o histórico do movimento feminista, foram os homens que convidaram, alguns agiram com procuração de mulheres para poder instituir o voto feminino. Mas elas nunca conquistaram nada. Isso é uma mentira que teve movimento. Se pega até a Ana Carolina Campanholo, que é uma colega minha, ela no livro dela fala assim que esses movimentos feministas nunca passaram de 100 mulheres. Isso foi, queimar sutiã foi simbólico. É uma mentira deslavada. Sempre foram os homens que buscaram trazer elas. Você pega desde a última Revolução Industrial, ou depois da Segunda Guerra Mundial até lá, você pegar as cidades pequenas, assim, que nem eu sou de uma cidade do interior aqui do Paraná. Tinha um advogado, um médico, um engenheiro. As profissões privilegiadas não eram para os homens, era para quem tinha dinheiro. A maioria dos homens estavam no serviço braçal, em serrarias, construção civil, minas de carvão. Por que as mulheres não estavam lá? Questão física, novamente. Não tinha direito do trabalhista. Trabalhava 20 horas por dia para ganhar, vamos dizer, R$2. Os homens também queriam que a mulher fosse lá na mina de carvão, também ser trucidada, morrer lá, soterrada, não ter força. Mas por quê? Por uma questão física. Elas eram poupadas do trabalho. A gente deixa você isso em casa, depois a gente traz o dinheiro, né, para dar de comer você e os nossos filhos.
Logo depois da Revolução Industrial, houve a tecnologia, a implementação da tecnologia, e essas profissões privilegiadas que não dependiam tanto da força física, foram dobrando. E naturalmente elas foram inseridas. Nunca teve assim, uma conquista delas para elas poderem entrar no mercado de trabalho. Né? Então, assim, quem que garante tudo isso para elas? Os homens. Então é a questão salarial. Qualquer, hoje, concurso público que existe, o salário é igual para homem e mulher, não pode barrar. Isso até de uma maneira injusta. Você pega a polícia militar. Um homem, com toda certeza, é muito mais prestativo à sociedade do que uma mulher na polícia militar. Porque se a mulher ela consegue fazer o serviço administrativo e revistar outras mulheres. É isso. O homem faz tudo isso e entra na favela, morre, dá tiro, entra, vai fazer o serviço pesado. Então, ou seja, hoje tem algumas polícias militares em alguns estados, reserva 10% das vagas para as mulheres. Aqui no Paraná, onde eu moro, 20%. Não é uma questão assim de necessidade, é uma questão de favor. Dizer assim, tudo bem, aqui a polícia militar não é machista, tá? Vocês podem vir, a gente vai reservar 10% aqui para vocês, 20%. Então, quer dizer, se passar disso, vocês não vão, senão não vai ter como. De falta efetivo, lá daqui 2 anos, que não pode contratar, não, a mulher não consegue ir para o campo, desempenhar o meu trabalho. Isso acaba prejudicando a população. Mas qual que é o ser humano que garante a segurança das mulheres? É o homem. Nós, na minha frente ou na tua, se alguém se voltar contra a mulher, o que a gente faz? A gente vai em cima do cara. O homem não aceita violência contra a mulher. O homem não aceita um salário menor, alguém que pague menos para a mulher por uma condição de ser mulher. Ninguém aceita que uma mulher seja humilhada pelo fato de ser homem. A questão é, essas feministas estão tratando isso como, jogando essas mentiras, combatendo qualquer pessoa que se volte contra elas, no intuito do quê? Continuar lucrando dinheiro. Não precisa trabalhar a mesma coisa, porque o salário é garantido igual. Né? Lei de todas. Você pega as guardas de família hoje, a maioria das guardas hoje mais de 90% para as mães. Tem lei de igualdade parental, mas não é aplicada. A lei de Maria da Penha, que para mim é assim, o maior absurdo do ordenamento jurídico brasileiro, é a lei Maria da Penha, totalmente inconstitucional, fere princípio da ampla defesa, devido ao processo legal, contraditório, presunção de inocência. A mulher chega lá, fala assim, ó, eu estou me sentindo ameaçado. Mas ele te ameaçou? Não, eu só estou me sentindo. Medida protetiva. Daí um pai lá que está em casa, acostumado ele recebe uma média de R$2.000. Né? Uma separação é ruim para a mãe, para o pai, para o cachorro, para o gato, para a criança, para a avó. Mas a dela recebe uma medida protetiva. O homem tem que sair de casa. Daí o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar um aluguel para ele morar em outro local. Daí ele tem que contratar um advogado para se defender das falsas acusações e para poder ver os filhos. Daí ele tem que pagar pensão. Daí ele não tem dinheiro para pagar tudo isso. Daí ele vai preso, daí ele perde o emprego. O que resta para esse tipo de homem? Marquise, bebida e droga. Isso daí é um sistema vingativo. Estão querendo cobrar essa conta de quem não cometeu e para pagar para quem não sofreu. Hoje um sistema é um sistema totalmente sujo que está existindo. Eu conheço vários homens que estão na cadeia sendo estuprados por acusação de estupro que é inocente. Eu tenho plena consciência disso. Hoje, esse poder para a palavra da vítima é um absurdo total. O que faz uma mulher ser mais honesta que um homem? Isso daí é a mesma coisa que quando um branco apontava o dedo para um negro e para o tipo físico dele, ele já era julgado. Por que uma mulher aponta o dedo para mim ou para você e nós já vamos presos? Por que só com a palavra não existe mais aquela questão de a minha palavra contra a tua? A mulher é um ser angelical e os homens são todos tratados como bandidos. Eu nunca bati numa mulher, eu nunca espanquei uma mulher. Por que eu tenho que ser tratado igual aos outros? É isso a minha revolta. É por isso que eu divulgo esses dados e por isso que eu sou tão perseguido. Doutor, essa semana foi antes de ontem, eu estava assistindo o jornal e você vê, nem só no judiciário, que é o sistema formal. Lá em São Paulo, numa comunidade que não chega a legislação, né? É a lei do crime organizado. 2 homens foram executados pelo Tribunal do Crime. Pelo partido, foram lá e executaram. Entrevistaram uma delegada. Por que os caras executaram, né? Levaram os caras, fizeram lá todo o trabalho deles de júri, por assim dizer, e o veredito, execução do cara. Mataram os caras, um comerciante e outro um rapaz mais jovem. Por que eles foram mortos pelo Tribunal do Crime? Porque uma outra mulher chegou
nos caras da organização criminosa, olha a audácia, e dizendo que o cara havia estuprado. Os caras, o crime organizado, matou os caras. Depois, a Polícia Civil lá de São Paulo entrou no caso para investigar o homicídio desses caras. Os caras foram mortos dentro do Tribunal do Crime. Aí, a Polícia Civil investigou, chegou à conclusão que eles foram mortos pelo Tribunal do Crime, e aí quiseram ouvir, entender o que aconteceu. Foram investigar essa questão do estupro, que teria possivelmente levado a esse Tribunal do Crime, né? O que constatou? Que era mentira das meninas. Que os caras não tinham estuprado elas. Até no sistema informal, os caras estão sendo... Eu fico imaginando a audácia dessas mulheres, como esse perfil manipulador, né? De ir na cúpula da organização criminosa que manda matar e manda soltar, por assim dizer, mentir, os caras comprarem a conversa delas, porque olha tanto que a mulher é manipuladora. Comprar a conversa dela, irem lá, matarem um cara sem ele ter cometido o tal do crime que depois foi ser mostrado. Ou seja, o que está acontecendo? Tem um monte de homem, tanto no sistema formal de justiça, que é o que o senhor trabalha, quanto até no sistema informal, por assim dizer, que o cara, primeiro, ele tem o nome dele na lama. Depois ele perde um emprego. Perde a liberdade. E, de certa maneira, o cara é linchado ou morto pelo Tribunal do Crime. E depois se apura que o cara não tinha feito nada daquilo. Uhum. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Outra coisa, hoje a gente estava divulgando aqueles stories com as perguntas, daqui a pouco a gente vai entrar nelas. Um PM me escreveu. Ele falou para mim: Orlando, todo dia eu atendo ocorrência da tal da violência doméstica. Todos os dias. E a gente foi ficando tão calejado, porque o que acontece, doutor? Ele vai atender ocorrência, ele chega lá, ele conversa com o cara de um lado, ele conversa com a mulher do outro, eles tentam apaziguar, eles tentam ver o que vai fazer ali para não chegar a ter que ir na delegacia, porque eles sabem que se leva para a delegacia, pode dar um flagrante no cara. E o que eles acabam percebendo? Ele falou para mim: Orlando, 90% dos casos que a gente percebe foi a mulher que começou. Ela jogou alguma coisa no cara, ela deu um tapa no cara, ela foi para cima do cara, o cara revidou, ou o cara tentou segurar ela, fez ali um vergão nela, 190, tô sendo agredida, a PM leva. Quando chega na delegacia, o delegado, dependendo ali da situação, ele já manda meter o xadrez no cara. E esse cara já acabou com a vida dele. Sim. Ali já acabou com a vida dele. E ele falou: cara, a gente tenta conversar com o casal ali, porque a gente sabe que se levar, e dependendo do delegado ou da delegada que tiver de plantão, nem vai ouvir o cara, já vai dar cana no cara. O cara não é ouvido. É a mulher que é ouvida, o cara não é ouvido, o cara não tem nem um mínimo do contraditório ali no ambiente de delegacia. E o que a gente percebe que está acontecendo, o senhor vai falar muito melhor do que eu. As mulheres que, de fato, duas coisas. Primeiro, a mulher que, de fato, precisa recorrer, porque, de fato, ela está apanhando, ela foi abusada, de fato mesmo, ela vai encontrar uma justiça abarrotada, porque está rodando um monte de falsa denúncia lá. E outra coisa, o que vai começar a acontecer? Quando a mulher realmente sofreu uma violência, sofreu um assédio ou sofreu um estupro, vai se levar como algo menor. O nego vai ficar começando a desconfiar. Por quê? Porque é tanta gente fazendo falsa denúncia. Divulgou um dado aí uma época de uma juíza ou uma delegada, depois ficaram contestando ela, que 80% do judiciário estava abarrotado com falsa denúncia. Mas é. De violência doméstica, de assédio, de abuso sexual. Isso é absurdo. 80% é um número enorme. E como é que faz com aquelas mulheres que realmente precisam e que vão recorrer a esse sistema fragilizada e que está com o sistema todo abarrotado e um monte de mulher ali na frente dela usando o judiciário para instrumento de vingança? Então, assim, ó, qual que é o carro-chefe hoje da Lei Maria da Penha? É a medida protetiva. Sim. Um papelzinho que ela joga na bolsa e coloca lá. O cara que é bandido, que quer espancar, que quer estuprar, ele está preocupado com um pedacinho de papel, ele vai lá e fica com mais raiva e mata a mulher. Para que serve a medida protetiva? É para humilhar homens inocentes. Porque o homem inocente ele não vai se aproximar dela. Porque ele não quer ir contra a lei, não quer se propor. Mas bandido não está nem aí. A Lei Maria da Penha estimula a violência contra a mulher. Você pega assim, hoje, por isso que eu digo que é um instrumento de vingança. Existe no Código Penal o crime de denunciação caluniosa, que é quando é feita uma mentira. Eu juro para você, faz 5 anos que eu estou trabalhando exclusivamente com isso.
Eu nunca vi uma condenação por denunciação caluniosa. Esse é um crime inexistente. A Nájila, tá? Ficou mais evidente a mentira da Nájila. Ela mesma filmou o crime que ela cometeu. O delegado indiciou ela por denunciação caluniosa e extorsão. O promotor aceitou a denúncia, chegou para a juíza, ela falou, não, o Neymar não provou que era mentira. Então, vamos arquivar. Mandou um recado para as mulheres. Vocês podem mentir à vontade, tá tudo certo. Assim, que a gente diz hoje assim, eu não tenho um tratamento humanizado para as mulheres na delegacia da mulher. Assim, hoje existe uma falta de efetivo. Eu sempre digo assim, quer acabar com a violência contra a mulher? Vai investigar caso a caso. Chegou, acusou, vai a campo. Vai ver se tem algum indício aí, você dá uma medida protetiva e se prende. Isso vai acabar com as demonstrações caluniosas. Mas eles dizem, não tem aparato, né? A gente não pode dar poder de próprio palavra da mulher. Daí chega lá, eu me sentindo ameaçado, dá uma medida protetiva e afasta o cara. Ela chega numa delegacia e diz, abusou do meu filho. Afasta o pai, até terminar o julgamento é 3 anos. O pai fica em média 3 anos sem ver filho, sem ver o próprio filho. Para lá no final o juiz falar, pois desculpa, realmente você não era você não estuprou teu filho, mas agora que já passou 3 anos, você vai passar por mais um ano de visita supervisionada, porque teu filho já esqueceu que você é o pai dele. E quanto à mãe, coitadinha, ela só estava preocupada com a filha dela, com o filho dela. Por isso que ela denunciou, né? Então, é uma baderna. As pessoas não conseguem, não acham que é assim, não conseguem entender. Mas hoje, qualquer pai, se uma mãe fizer um boletim de ocorrência, um pedaço de papel escrito, um pai fica de 2 a 3 anos sem ver o filho. Humilhado, destruído. Pai inocente, vai preso. Dependendo da questão da alienação do filho, se ele falar alguma questão assim, meio um pouco convincente, já era pro pai, ele fica 12 anos sendo estuprado. Eu sempre digo que assim, uma acusação de abuso sexual é como uma tentativa de homicídio. Porque o homem vai chegar lá dentro, vão matar ele, vão estuprar, vão fazer alguma coisa. Eu tenho uma delegada de Novo Hamburgo, uma matéria que foi noticiada no G1, isso alguns anos atrás. A filha, o pai não deu dinheiro para a filha de 23 anos, foi lá e acusou o pai de estupro. Esse homem ficou 4 dias ele ficou numa cela especial, assim, mas ele ia dormir, dava um banho de urina nele, xingando, falando que ia matar ele. Depois de 4 dias, apertaram essa menina e ela, não, eu menti mesmo, meu pai não fez isso. Tiraram. Daí a delegada chegou pro G1, podem procurar notícia, Novo Hamburgo, delegado, pai acusado de estupro, fica 4 dias. A delegada falou assim, a gente sabe que 60% desses casos são mentira. Porém, a gente não pode desacreditar a palavra da vítima. É por isso que a gente prende mesmo. Uma policial militar de Santa Catarina me falou assim, Eduardo, quando existe um chamado de Lei Maria da Penha, ou lá tem uns botãozinhos do aplicativo e tudo mais, a gente já sai do módulo policial, da polícia militar, e já vai para prender o pai, independente do homem, independente do que for. Por quê? Se eventualmente a gente deixa e ele bate depois nela, a gente está preso também. Então, se criou essa cultura. Só que esse histórico de violência é mentira. Hoje, o Brasil é extremamente seguro para as mulheres. Embora seja o 5º que mais mata mulheres, isso foi no passado, o Brasil é o 1º que mata mais homens. Então, o Brasil é perigoso para os homens, não para as mulheres. Feminicídio, isso porque no Brasil é computado. É aqui um dos únicos lugares que existe essa besteira chamada feminicídio. Então, aqui é computado. O que é o feminicídio? Nos outros não é. A maioria dos países não existe esse absurdo. Então, por isso aqui o Brasil é o 5º que mais mata mulheres por feminicídio. Porém, é o país do mundo que mais mata homens. E uma guerra mata mais que o Brasil, de 50 a 60 mil. O último ano foi 41 mil, que, né, graças às medidas de segurança foram tomadas. Estão colocando aí a situação dizendo que foi graças à organização do crime, que hoje em dia não está mais morrendo gente e tudo mais, mas foi graças às medidas de segurança que foram implantadas. E assim, você fazer o nosso Código Penal, ele é de 1945 ainda. Ou seja, por que o Código Penal ele não é atualizado? Não existem penas mais brandas, mais pesadas para o Código Penal? Porque os maiores bandidos são os que fazem as leis, né? Hoje a gente sabe disso. Eles não vão querer se auto-prejudicar. Então, assim, você pega assim, por que não deixa as penas duras para as pessoas? O Código Penal é para as pessoas. Só que o que o Judiciário considera hoje? Pessoas, homens, igual eu e você. Porque daí você diferencia mulher com lei especial. Você diferencia criança, diferencia idoso, diferencia deficiente. O que sobra de pessoas normais? Homens. Assim, e o que eu sempre digo? Por que existe todas essas leis, toda essa injustiça criada? O que hoje, eu não acho isso.
Mas quem está dizendo é todo esse movimento feminista, esse movimento que se vitimiza. Hoje eles colocaram o homem saudável, ou eu, igual você, como o suprassumo da humanidade. É como se a gente fosse o que é nata, o que é de melhor. Então eles colocam assim, e eles fazem essas leis para levantar essas leis injustas. Lei da Penha, lei de igualdade salarial. Para quê? Para levantar essas classes vitimizadas, para que eles cheguem perto do que a gente é. E, ao mesmo tempo, eles nos sufocam, nos humilham, nos mandam para a cadeia, tratam a gente como bandido a qualquer custo, para nos diminuir, para tentar equiparar, para que eles cheguem perto do que eu sou. Então, todo esse sistema está dizendo que eu sou a nata, eu sou o suprassumo, eu sou o que há de melhor. Eu não acho isso. Mas se me querem trazer esse título, então eu me entendo assim. Eu não acho que uma mulher é inferior a um homem. Eu nunca achei que um negro é inferior a um branco. Eu nunca achei que um gay é inferior a um hétero. Mas o sistema está me dizendo isso. Então, o que, que é? Eu sou tudo o que é para ser combatido, logo eu sou o que é de melhor. Eu sou o néctar de tudo. E todos os outros querem chegar perto do que eu sou. Então, eu me entendi assim, já que querem me dizer. Eu nunca pensei dessa forma. Agora, toda vez que eu fico à mercê de uma mulher me acusar, uma mulher que eu nunca conheci, eu moro aqui em Curitiba. Se uma mulher de Manaus chegar na delegacia e falar assim, ó, o Eduardo Camargo me deu um tapa na cara, eu quero uma medida protetiva. Ele está em tal endereço, ou ele voltou lá para Curitiba. Ela vai ganhar uma medida protetiva. E eu nunca vi essa mulher. Então, assim, no mercado de trabalho, se uma mulher não... vamos numa linha de produção. Se eu produzo 10 produtos em uma hora, e ela produz 3, ela vai ganhar a mesma coisa que eu, por causa da lei de equiparação salarial. Qual empresário nesse Brasil vai pagar menos para uma mulher só pelo fato dela ser mulher, se ela render a mesma coisa que um homem? Ele vai correr o risco de quebrar, vai embora endividado por ser machista? Isso não existe. É uma mentira inventada pelas feministas. Tudo para que esse movimento continue lucrando com tudo. A Mariana Ferrer, que é aqui do Café de la Musique, eu li um processo, mas ali ficou evidente que era uma mentira. Porém, as feministas se organizaram de uma forma que inventaram aquele estupro culposo, deputadas que entraram no processo, porque assim, tem que falar, não, negativo, por mais que seja mentira, se a mulher falou, o homem tem que ser punido. Está provado que ela disse que foi drogado, teve exame toxicológico, disse que era mentira. As próprias amigas dela dizendo que estavam junto falaram que era mentira, ficaram todas contra ela, hoje lutam contra ela. Né? As câmeras provaram que ela que chamou o rapaz de Robertinho, porque achou que era filho do Roberto Marinho, mas era um outro rapaz, o André Aranha. Ela se enganou de cara. Chegou lá e disse que foi estuprado. Não teve lesão informando estupro. Sabe, é tudo mentira. Mas as feministas têm que falar, epa, se ela falou, não interessa. Ela falou, tem que prender esse homem. Tanto que perseguiram o coitado do rapaz por 2 anos, acabaram com a vida dele. Então, assim, hoje, o movimento feminista ele é baseado em mentiras. A gente tem que combater esse movimento. Porque ele quer pregar a injustiça, basear as pessoas, condenar pelo tipo físico, da mesma forma que fazia com os negros, da mesma forma que escravizaram os negros antigamente, só pelo tipo físico julgavam eles inferiores, que eles eram bandidos. Hoje a gente venceu esse absurdo que é o racismo. Porém, hoje, pelo tipo físico do homem, estão sendo presos, os salários estão sendo diminuídos só por ser homem. E, por óbvio, a gente também não pode... existem pesquisas que falam que 36% só das mulheres compactuam com o movimento feminista. Então, assim, quando fala de feminismo, a gente não está falando das mulheres no geral. É de uma classe que eu chamo de marginalizada, que são as feministas. Doutor, o senhor estava falando, né, dessa questão de... Eu falo para os caras, que falo para as mulheres também, que me seguem, muitas mulheres me seguem. Eu falo que tem que parar de tratar a mulher como criança, como um ser puro, um alecrim, uma coisa assim, uma fada da montanha encantada, porque não é. Ela é uma mulher adulta, ela é um ser adulto e sabe o que está fazendo. Tem uma série do Netflix baseada na história da Elise Matsunaga, que foi casada com aquele cara da Yoki. E uma psicanalista, mulher, amiga minha, estava comentando comigo sobre isso. Ela falou, Orlando, você viu aquela série? Você viu como é que tentaram dar uma aura assim para Elisa? De que ela foi uma coitada, de que ela foi uma vítima. E tentaram enfiar um machismo ali no meio. Mas, cara, o cara foi esquartejado. O cara foi esquartejado. E, segundo a perícia oficial, ele começou a ser degolado vivo. Essa mulher me sai com pedaços desse cara numa mala
e depois é levada a júri, e depois a série do Netflix tenta, assim, colocar ela como se fosse, assim, nossa, Um uma anjo. vítima, uma mulher, assim, ela é pura, e ela, coitada, sofreu muito, ela foi garota de programa e sofreu muito preconceito. O pessoal não está entendendo. A mulher esquartejou um cidadão. Esquartejou um cidadão. Então Uhum. fica uma aura, assim, parece assim que você está tratando com uma criança, doutor, de 5 anos de idade. Que não peraí, ela não sabe o que está fazendo, ela é menos culpada, vamos aqui relevar. Não pode ser dessa forma. É É, porque isso é é. um indivíduo adulto. Sim, então, é aí que tá. Pô, você pega as mulheres da mesma idade que os homens. Assim, prova, o homem foi, ele é mais forte, mas a violência psicológica, a violência física hoje já está anulada. Entendeu? Você não pode mais usar ela. Eu sempre digo, violência psicológica você não pode cometer com ninguém, nem com uma mulher, nem com um homem, se xingar, isso de fato. Mas por que só protege as mulheres? Né? Por que só existe lei para as mulheres, questão de violência psicológica? Hoje em dia, tá existindo um movimento para descriminalizar a injúria e a calúnia, e a difamação. Para quê? Isso é mais uma tentativa das feministas. O que é? Você tem a questão psicológica, abuso psicológico. Então, assim, se você está na rua, uma mulher te chama de idiota. Você fala, idiota é você. Você responde por crime, ela não. Só ela é uma criança. E é de fato, o judiciário trata isso. Existem laudos, eu até depois disponibilizo uma matéria que eu publiquei na Bahia, que a Defensoria Pública pediu para uma psicóloga também da Defensoria fazer um laudo dizendo que a mãe estava muito triste, muito preocupada com ali a separação. Então o pai deveria receber uma medida protetiva. Só pelo fato dela estar triste. Não teve acusação de crime, nada. Então, assim, como que uma criança merece ganhar o mesmo que eu? Não dá, não tem como. Se é criança, tudo bem, a gente vai tratar como um ser. Crianças são seres puros, a gente protege, a gente manda nas crianças. A gente dá de comer as crianças. Se as mulheres, se as feministas querem ser tratadas assim, tudo bem, a gente vai tratar. Mas não com os mesmos direitos e sem os mesmos deveres. É aí que está a questão. Só que o que eu digo e defendo, se tem alguém que é fã de mulherão, de mulher top, sou eu. Quando eu trabalhava para os outros em escritórios, quase todas as minhas chefes eram mulheres. E elas realmente eram sensacionais. Todas elas mereciam ganhar muito mais do que eu. Tanto que eram minhas chefes. E nunca tive nenhum problema com isso. Agora, o que eu nunca vi nenhuma delas utilizar esse argumento de machismo. De que eu estou sendo diminuída por ser mulher. Tem mulher que é sensacional. Esse tipo de mulher merece ser presidente de onde for. Porque elas, de fato, são sensacionais. Agora, o que é o movimento feminista? É mulher fracassada, mulher que tem a vida pessoal com o pai, com o marido que deu tudo errado, e daí quer me culpar, quer culpar o mundo por isso. Eu nunca fui assim, por que eu tenho que pagar por isso? Ou fracassada no mercado de trabalho, que não se dedica à mesma coisa que um homem, que não estuda a mesma coisa que um homem, daí ganha menos, que é o quê? Quer ganhar igual? Daí é a culpa do machismo? Então, quer dizer, isso é uma grande mentira. O feminismo é um movimento baseado em mentiras. Eu vi um dado uma vez em que fala, por exemplo, que essa questão da equiparação salarial, realmente ela sempre foi um engodo. Por exemplo, falar na medicina, por exemplo, as médicas ganham muito menos. É evidente, porque a maioria das pediatras eram médicas. E a maioria dos caras que eram cirurgião plástico eram homens. Porque dentro da medicina há uma especialização que ela é muito mais cara. Uma cirurgia é muito mais cara do que o atendimento, por exemplo, a um Sim. bebê. Então, é evidente que uma mulher cirurgiã cardíaca vai ganhar igual cirurgião cardíaco. Ponto. Porque elas se dedicam a estudar para a mesma coisa e estão no mesmo patamar. Agora, como comparar e nada contra, pelo amor de Deus, uma pediatra. Não é disso que a gente está falando. Mas como comparar o atendimento de uma consulta pediátrica com um cara que está fazendo uma cirurgia, uma neurocirurgia? Não tem como falar, olha, o médico daquele hospital ganha mais do que uma mulher só porque ela é mulher. Não, é porque são especializações diferentes. O Jordan Peterson também já falou várias vezes sobre isso. Doutor, tem umas perguntas que têm muito a ver com os assuntos que a gente está tratando aqui. Eu posso começar a fazer? O senhor orienta? Oi, desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Tem as perguntas que eu estou aqui do pessoal que Claro. fizeram para o senhor que tem super a ver com o que a gente está falando. Deixa eu só trazer um dado para você aqui. Assim, 85% hoje dos funcionários do meio de saúde são mulheres.
Então, assim, é um meio, porque de fato elas têm mais sensibilidade para lidar com o ser humano, né? A gente tem que reconhecer as nossas diferenças e você também saber valorizar isso. Você pega assim, por que o mercado de trabalho é muito maior para os homens do que para as mulheres? Porque os homens também têm capacidade cognitiva, psicológica, intelectual, como as mulheres, que somos todos iguais, eu sempre defendo isso. Porém, nós podemos trabalhar no serviço geral, com força física, coisa que elas não podem. Então, assim, é óbvio que um homem sempre vai ter mais vantagem para conseguir um trabalho. Mas isso não é por machismo. Isso é uma questão de física. Mas no mercado, na área de saúde, 85% são mulheres, enfermeiras. Né? Então vamos reclamar do feminismo? Não, 50% lá também. Né? A gente quer assim, mentira. Veja que absurdo. Futebol, por que não ganha mais? O futebol é machista. O salário dos homens é muito maior que o das mulheres. Mas é o que dá dinheiro, é o que se paga. Eu não gosto de ver futebol feminino. Eu acho muito chato. Eu não suporto ver. Mas isso sou eu. Já que as feministas querem, vão lá, vão assistir o futebol feminino. Né? Vão dar dinheiro, vão consumir, vão comprar camiseta, vão comprar... Igual os homens fazem. Então, é questão assim. Então, o que eu sempre digo, uma frase, as feministas renunciaram à lógica. Essa é a grande verdade. Você não consegue ter um diálogo, você não consegue ter uma conversa. É tudo apelativo. Elas te atacam pessoalmente, elas nunca atacam assim, com informações, no modo geral. Elas são covardes. O futebol masculino, de fato, eles ganham mais do que no futebol feminino. Mas no mundo da moda, da passarela, as mulheres ganham muito mais, porque é o lugar que elas dominam, que elas são referência, e tá tudo bem. Tipo, não são coisas óbvias. Você pega assim, mulher agora disputando, homem trans disputando com mulher, e só ganhando. Assim, eu fico pensando, por que a mulher não vai disputar com os homens? Se existe uma igualdade física, então, né? Porque eu nunca vi uma mulher disputando com os homens e ganhando alguma coisa. Então, e os caras estão indo lá ganhando tudo. E você fica pensando, meu Deus, a lógica, cadê a lógica? A honestidade, a obviedade dessas pessoas. Então, não tem, é assim, ó, infelizmente a gente tem que tratar elas como criança. Elas não podem ser levadas a sério. Infelizmente é assim. Teve uma mulher no UFC que ela ficou... E eu falei, onde estão as feministas para falarem alguma coisa? Uma mulher no UFC, que teria que ser luta entre duas mulheres biológicas. Ali tinha um cidadão, né, que nasceu homem e passou pelo processo da transformação de ser mulher, tudo. Doutor, teve essa luta. Essa mulher biológica, ela saiu tão machucada dessa luta, ela saiu destruída, a cara dela saiu destruída. É evidente, ela lutou com um homem biológico. E ninguém falou nada. Será que foi no UFC isso? Foi no UFC. Cara, a mulher saiu destruída, ela saiu super machucada. Se ela estivesse lutando com uma mulher ali de igual para igual, provavelmente ela não teria saído tão machucada daquela luta. Ela saiu desfigurada, com o rosto desfigurado, apanhou pra cacete. E ninguém falou nada. Eu falei, cara, que judiação. Essa mulher sair desse jeito, toda estourada, porque lutou, na verdade, com um homem. E ninguém diz nada, ninguém abre a boca. A mulher tá lá destruída, ninguém abriu a boca. Isso foi um absurdo. Imagina uma pessoa dos anos 70, escutando a nossa conversa agora. Ele vai pensar, o que esses caras têm na cabeça de discutir uma coisa tão óbvia? É que hoje, essa leva, se você pega todos esses movimentos vitimizados, principalmente as feministas, tudo que elas estão pedindo, elas estão ganhando. Tudo. Então, assim, o que elas estão fazendo? Elas estão aproveitando esse momento porque ninguém se volta contra. E hoje 52% da população é de mulheres. Então, assim, é um nicho de voto gigantesco. Então, assim, ninguém se volta. Quem se volta é destruído. Qualquer pessoa que fale contra elas é destruída. Então, elas estão aproveitando. E qual que é um dos bordões do feminismo? Nenhum direito a menos. Por quê? Elas sabem que já passou da conta, que já virou injustiça. A hora que todo mundo se ligar, elas vão lutar para que não caia. Para que não se derrubem isso. Porque já virou absurdo, virou palhaçada, a gente sabe disso. Vamos para as perguntas? Vamos lá, doutor. Temos aqui o nosso amigo Cauã, ele pergunta. Doutor, falar sobre falsas acusações, como proceder? Procurar um advogado? Tem alguma medida que o senhor recomenda sobre falsa acusação? Sim, uma falsa acusação. Você pode ser também... A alienação parental, ela só entra na falsa acusação quando tem filho, né?
Mas a falsa acusação pode ser um Uber que só levou uma passageira, que isso existe bastante, né? O que proceder é, infelizmente, tem que contratar um advogado, jamais buscar a defensoria pública, porque defensoria pública, as peças são feitas por estagiários, na maioria, e principalmente, não um advogado que não recebe dinheiro e não trabalha. Essa é a grande verdade, né? Eu talvez seja um dos únicos, porque eu já sofri também com alienação parental. Então, assim, eu trabalho muito mais por amor e ódio do que por dinheiro. Então, assim, é necessário que a pessoa tenha essa gana. E uma coisa que eu sempre dei nisso. Primeiro, não trabalho para bandido, para homem que machucou mulher. Nunca trabalhei. E outra coisa que eu sempre falo, ó, eu não vou entrar para você só para te inocentar. Eu vou lutar para você para a gente punir a mulher. Se você só quer metade do trabalho, vai procurar outro advogado. Só na tua esquina deve ter 50 aí na tua rua. Então, assim, se você quer, eu não trabalho, eu trabalho por uma causa. Eu trabalho por uma situação que assim, é muito maior. Então, assim, eu tento criar estatísticas de boletins de ocorrência de denunciação caluniosa. Porque, assim, geralmente quando termina essas coisas, o homem está tão esgotado que ele não quer mais nada. Ele quer parar com aquilo ali. Só que, assim, hoje, só com o poder de prova da palavra da mulher, ela acusou, o homem vai preso, fica tantos dias preso. O processo é um peso de uma tonelada nas costas de um homem. É uma tendência do judiciário. Se ele vai numa delegacia do trabalho da mulher, já é tratado igual um bandido. Mas assim, ó, xingamento de vagabundo, de coisa que eu não quero nem falar aqui. Jogam ele numa cela com 70 outros caras. Então, assim, infelizmente tem que chegar alguém que te coloque embaixo do braço e vá te salvar. Porque se você for um advogado que tem medo de trabalhar, olha, infelizmente, o nosso sistema hoje, quando eu pego um cliente, eu falo assim, ó, cara, do teu lado só tá eu. Todo o resto do Brasil quer te destruir. Então é assim, ó, tá aqui meu OAB, isso aqui é minha foice. Essa é a nossa foice para tentar lutar. Porque se deixar, eles vão acabar com a tua vida. Vão te destruir. Você, o José Antônio, lá, o meu cliente, para eles é um número de CPF, um número de processo. Eles, para eles, é um gado que eles querem jogar lá e matar e abater. Essa é a grande verdade do judiciário. Então, infelizmente, tem que procurar um advogado. Um advogado tem que procurar um advogado ou um advogado especialista na área para poder se livrar de uma falsa acusação. O rapaz perguntou aqui, né? O pessoal está participando pra caramba. O ideal seria até filmar escondidas as agressões dela? O senhor acha válido? Serve como prova, doutora, a filmagem? Serve de prova, né? Por mais que hoje eu sempre digo assim, por mais que você hoje, homens como eu, você ou qualquer outra pessoa, por mais que a gente não cometa crime, pode ser que a partir de amanhã a gente entre numa cadeia e só saia daqui 10 anos. Por mais que a gente não cometa nenhum crime. Então, assim, filmar é uma prova muito interessante. Infelizmente, hoje, todo tipo de relação sexual precisa ser filmada. Porque se uma mulher tem uma relação sexual com homem, sai ali, um sêmen do homem, e foi na delegacia, me estuprou. Não, mas não foi consensual. Eu falei para ele parar. E ele não parou. Então tá aqui a prova, tá aqui o sêmen, então o homem está condenado. É assim. Simplesmente assim. Então o ideal, se eu dizer para falar, grave tudo. Grave no teu quarto, grave dentro do teu carro, grave no jantar, grave você assistindo um filme. Porque é assim, todo homem que sofre uma falsa acusação já teve um momento de amor e de paixão, igual você está tendo hoje assistindo a live com a tua mulher que está do teu lado, assistindo Netflix. Amor, amanhã ela se torna um demônio. Então tome cuidado. Se é um conselho meu, né? Eu sei que é muito difícil, nem toda mulher é igual, mas se você quer um conselho meu de filmar, filme tudo. A Josiane trouxe algo interessante. Meu namorado tem mais de 13 denúncias falsas e ficou mês passado 29 dias preso por conta da ex-mulher. Olha aí, 13 denúncias falsas. É engraçado, porque eu sabia que muita mulher ia assistir a live, primeiro porque se interessa, e segundo porque são as novas companheiras desses caras que estão Isso. nesse histórico. Aqui no meu perfil tem muito, né? E a gente também tem casos, por exemplo, tem casos aqui no meu perfil de realmente... igual você falou, a menina tinha medida protetiva, uma seguidora minha, né? Não vou revelar quem é. Ela tinha uma medida protetiva, mas o cara tava tão doido que a medida protetiva não barrou ele. Ele foi pra cima dela, ele tentou agredir o rapaz que ela tava, tentou agredir ela, aí ele ficou em cana. Ou seja, a medida protetiva, na maioria das vezes, é só um papel mesmo. É um papel. Não é na maioria das vezes. É em todas. É um papel. É só assim, que você não pode... O oficial de justiça, ele faz para humilhar o homem, vai lá no trabalho dele. Ele sempre busca essas coisas. Chama lá na recepção. Eu quero ter aqui uma medida protetiva contra o teu funcionário, eu quero que ele venha aqui. Faz para humilhar. Isso sempre é assim. E outra coisa,
Como eu já disse, né, só serve para afastar homens inocentes. O único intuito é humilhar, jamais ser para proteger. É uma vingança, um instrumento de vingança por uma suposta violência histórica que não existiu, que é uma grande mentira. Tem uma pergunta interessante aqui, ó. Existem casos que os direitos advindos da Lei Maria da Penha se aplicam aos homens? Não. E a Lei Maria da Penha ela é taxativa. Como eu já disse, o Código Penal é para pessoas. A Lei Maria da Penha é para mulher. Ela só protege mulher. Ela é racista, essa lei. Ela é pelo tipo físico, a mulher tem esse privilégio. Nunca se aplica. Eu já consegui medida protetiva para homem, mas através de um outro instrumento processual, que foi uma medida cautelar, mas sem aplicar a Lei Maria da Penha. Não se aplica. O seu cliente precisou, o senhor pode falar qual foi o motivo? Então, a mulher estava entrando na casa, agrediu a companheira dele, tinha conseguido a guarda, ela ia lá e tentava arrancar o filho da mão do pai. Então, assim, era uma psicopata, como todas as alienadoras e feministas são. Então, assim, foi esse o instrumento processual que eu consegui. Foi uma medida cautelar inominada. Perfeito. Doutor, falaram aqui na caixinha para o senhor falar sobre a tal da pensão socioafetiva. O que tem de mito, o que é de verdade nisso? Então, o que acontece? Hoje, existe um dado no Brasil que fala assim que 5,5 milhões de crianças não têm o nome do pai no registro de nascimento. E já tentaram utilizar isso. Até uma vez eu dei uma entrevista para a GNT, que jogaram essa situação e cortaram o que eu falei, explicando isso daí. Daí ficou como se fosse, não, olha, ele não soube responder. Foi assim, são 5,5 milhões. Mas por que existe? Primeiro, hoje, quando uma mulher entra com uma ação de reconhecimento de paternidade contra qualquer homem, se ele não responder, se ele não for lá se defender, ele tacitamente, automaticamente, ele vai se declarar do pai. Ele não precisa nem fazer o exame. Então, ele é obrigado a fazer. Se eventualmente ele some e não responde, ele é citado por edital e ele é declarado pai. O nome vai para o registro. Ele vai ter que pagar pensão. Então, eu sempre digo assim, se esses 5,5 milhões de crianças estão sem registro, é porque a mulher não quis colocar aquele pai como no registro, nem contou que era o pai, né? Ou nem sabe quem é o pai de tanto cara que ela transou. É mais ou menos isso, é por isso. Porque não existe, toda mulher consegue colocar o pai que quer no registro. Então, assim, o que acontece? Elas não registram e daí esperam o quê? Achar o pai ideal para o filho. Porque não quer que aquele pobre que seja, ou né, que não quis ela. Daí ela começa a se relacionar com o homem. O homem fica 3 anos casado com ela. Já se transformou o pai afetivo. A criança já considera como pai, já tem amor. Esse pai vai pagar pensão pro resto da vida. Acabou. É assim que funciona. E existe o contrário também, né? Porque tem um cliente meu agora, aqui de Curitiba, inclusive, a mulher engravidou, daí não ficaram juntos, ele começou a fazer visitação, porque a criança era muito novinha, falou, não, eu visito aqui na tua casa, 2 vezes por semana. Só que aquilo lá começou a irritar ela, porque daí ela queria estar com outros caras, e ela pedia, falou, não venha mais aqui com meu pai, e ela começou, daí ela chegou para ele, pois é, depois de 2 anos, vou te contar uma coisa, você não é o pai. Então, assim, eu vou entrar com uma ação de destituição de paternidade e eu não quero mais você vir aqui. Daí eu entrei com a ação para fazer reconhecimento socioafetivo e o pai continua sendo pai. E ela teve que engolir, porque o juiz deu uma liminar. E daí o que ela fez? Falou, não, mas então tudo bem, agora para te humilhar, eu vou atrás do pai biológico também. Daí o que acontece? Hoje existe o entendimento que ambos os pais, o biológico e o afetivo, têm que pagar pensão. Veja que absurdo. Então, assim, existe o lado do pai que ele quer que seja reconhecida a sua afetividade, porque o homem também tem sentimento, o homem também se apega a filho. Então, como é que vai simplesmente, você não é mais o pai, tchau. Agora vou escolher outro pai para o meu filho. Então, não é assim, o judiciário protege nesse ponto, e ao mesmo tempo pune pais que, durante aquele período de namoro, de união estável, acabou se apegando ao filho. Ou ele nem se apegou ao filho, mas o filho se apegou a ele, ou só pelo tempo mesmo. Aí vai ter que pagar pensão até o final da faculdade. O Matheus pergunta, doutor, eu queria a guarda compartilhada, mas o conciliador falou
que era uma prática, deixa eu ver aqui a resposta, que era uma prática reiterada. Hoje se escolhe um dos dois e me limitaram a fim de semana e 15 em 15 dias buscar e deixar na escola todos os dias. Então ele queria uma guarda compartilhada, mas o conciliador falou para ele que a prática mais comum era ficar com um só, e hoje ele pega a cada 15 dias e no fim de semana e busca a criança na escola. Pelo que eu entendi, ele queria mais, né? A guarda compartilhada é mais do que isso, né? Então, primeiro assim, são duas coisas. O conciliador é um estagiário, geralmente. Não tem conhecimento jurídico nenhum. O que ele tem a meta para bater de acordo. Então, por isso que ele força acordo de tudo que é jeito. É nessa hora que você vê quem é o advogado que está defendendo os interesses do cliente ou não. Eu sou totalmente contra acordo, audiência de conciliação, audiência de mediação. Porque, primeiro, só se for fazer acordo, a parte ligava para outra e fazia acordo. Não precisa do advogado. Né? Só para formalizar alguma coisa ali. Eu sou totalmente contra acordo. Segundo, nunca uma mãe ou uma alienadora ela vai fazer um acordo que não esteja diante do que ela quer. Então, sempre para o homem vai ser péssimo. Né? Ela já tem na cabeça o que ela quer e já sabe o que o judiciário vai dar. Então, assim, ó, você quer aceitar agora, aceita, senão não. Outra coisa que eu digo, a guarda compartilhada na prática, ela não existe, é uma invenção também. E você pega assim, a guarda unilateral, o que é? O filho mora com a mãe, vamos dizer, 2 exemplos, né, de mãe, mas é tanto mãe como pai. O outro vira visita, finais de semana alternados, paga a pensão e só. O que a guarda compartilhada tem dentro dela, que não está na lei, mas foi criado no entendimento do judiciário, que é o tal endereço referencial, endereço residencial. A criança tem que ter um lar. Então, assim, ela tem um lar de referência. Ela mora com a mãe. Mas o que é quando você tem a guarda compartilhada? Mas a mãe tem o endereço referencial, que em quase 95% dos casos é assim. O outro pai se torna visita, finais de semana alternados, paga a pensão e se torna a mesma coisa que a guarda lateral. A única diferença é que ele tem acesso a dados do colégio. Todo mundo fala assim, ele também tem direito de escolha. Mentira, não tem. Se a mãe decidir, quem tem o endereço referencial, acabou ali. Fala assim, mas ela não pode se mudar, simplesmente querer se mudar. O judiciário protege. Se ela está aqui em Curitiba hoje e amanhã ela resolveu se mudar para Manaus, sem o pai saber, de noite, o judiciário fala, tá tudo certo, pode se mudar. Embora tenha, dentro da lei de alienação parental, no artigo 2º, fala de falsas acusações, denigrir a imagem do pai, inclusive mudança de endereço apenas para afastar o pai dos filhos. O judiciário protege. Ele deixa se mudar, tá tudo certo. E ele fala assim, pois é, agora compartilhada já não dá mais, né? Está muito longe. Agora vamos dar a guarda lateral para a mãe. E o pai que se ferre. Doutor, vamos ver aqui uma pergunta interessante aqui do Thales, né? Ó, deixa eu abrir aqui que é mais fácil para eu ler. A minha namorada vem morar comigo no final do ano. Contrato de união estável serve para proteger ou preservar o patrimônio, bem como pensão alimentícia no caso de um término? Me dê uma sugestão, por favor. Ele protege o patrimônio. Você pode fazer um contrato de união estável, inclusive, você consegue aplicar todos os regimes de casamento. Os cartórios não divulgam muito isso porque gostam de ganhar dinheiro. Mas você pega um contrato de comunhão universal, onde joga todos os bens de antes e depois, ele é caríssimo, muito caro quando você faz o casamento. Parcial, quando é só a partir do casamento, é um pouco mais caro. E o de união estável, você consegue colocar, se você quer que a separação de bens seja universal ou parcial, ou total, que não engloba nada. Sempre dentro do contrato de união estável, que é muito barato, muito mais fácil de você dissolver ele. Porque nos contratos parcial e tudo mais, você precisa procurar o judiciário, quando não tem bens e não tem menores. Já o contrato de união estável, você vai direto no cartório e faz isso em 10 minutos. Então, assim, dentro do contrato de união estável, você pode colocar, a gente está em união estável, mas tudo que é os bens que eu adquiri durante a constância do casamento, vai ficar para mim ou dela para ela. Ou a gente vai englobar todos, é só uma cláusula do contrato. Então, você consegue proteger o patrimônio. Questão de pensão. Se eventualmente você está em um relacionamento de 2 anos e a tua mulher não trabalha, você vai pagar a pensão para ela. Ainda que seja um namoro? Ainda que seja um namoro. Porque assim, um namoro, não existe... até o contrato, se você pega no ordenamento jurídico, o contrato de namoro não tem força nenhuma. Configurou a união estável. Porque a união estável não precisa ser formalizada, né? Você conviveu 2 anos sem nenhum tipo de contrato. Ela entra com uma ação
pedindo pensão e que seja reconhecida a união estável. Acabou. E ela retroage, né? Desde o dia que ela foi para dentro da tua casa, começa a valer a união estável, 2 anos, não trabalhou, vai ter que pagar pensão. Esse E pessoal... aí, se você não fez o contrato com separação de bens, aí vai entrar bens. Daí, se tudo que você adquiriu nesse período, você vai ter que dividir. Eu acho que o pessoal, antes de morar junto, doutor... Eu fui morar junto depois que eu casei com a minha esposa formalmente no cartório, mas eu acho que esse pessoal que brinca de morar junto, vai, junta a escova de dente, traz para cá, não sei o quê, às vezes não sabe bem o que está acontecendo e tá tudo mil maravilhas enquanto o amorzinho tá rolando. Depois que vem uma treta aí que vai ver o tipo de gente que estava do teu lado, né? Não, é que assim, ó, tem um monte de gente que fala que eu me prevaleço devido ao meu conhecimento do direito. Só que o que eu falo assim, é óbvio que eu me prevaleço bastante mesmo. Mas o que eu sei deveria ser ensinar na escola. Como é que você vai cobrar de uma pessoa que ela cumpra a lei se ela não conhece a lei? E tem um dos primeiros artigos até do Código Penal, do Código Civil, da Constituição, que diz assim, nenhuma pessoa pode se excusar da lei alegando que não a conhece. Ou seja, pode ser uma lei que você não conhece, você está numa cidade, igual há tempo atrás, estava eu e um colega meu tomando uma cerveja lá em Irati, que é a cidade onde eu já morei. A polícia me abordou, você não pode beber na rua aqui. Foi, opa, não sabia. Porém, a lei está lá e eu tive que cumprir, tive que ir embora. Então, assim, isso eu dou um exemplo banal, simples. Agora, como é que você está lá na Amazônia, teve gente que foi presa lá por tirar uma casca de árvore, fazer um chá. Dessa árvore que não poderia ter tirado. Então, assim, como é que você... Essa questão de casamento, universal, ninguém sabe. E ninguém quer que saiba também. Por isso que eu sou tão anulado. Se você pega assim, no Instagram, você vai tentar digitar lá Eduardo Camargo advogado, não aparece. Os meus seguidores falam, Eduardo, todo dia, Eduardo, por que você me excluiu? Eu falei, não excluí você. Tanto é que eu tenho até hoje 8 mil, qualquer outra pessoa que entra agora no Instagram tem 20, 30 mil. E assim, os meus diminuem, porque eu divulgo coisas que os outros não querem. Eu tenho mais de 160 mil denúncias aí no Instagram, Facebook. Então, assim, eles não querem que eu divulgue, que as pessoas saibam dos seus direitos. Elas querem que continue ignorante, elas querem que ninguém saiba. E eu, por fato de falar, e ainda as pessoas conseguem entender, não sei se cortou aí. Não, mas tá ok, pode falar que tá ok. Isso ninguém quer que saiba. Quer que continue ignorante, quer que não saiba mesmo. Porque daí, é assim, o homem e a mulher não sabem. Mas na hora que a mulher buscar saber, o homem já está destruído já. Então eles querem que continue sem saber mesmo. Tem uma pergunta aqui de uma mulher, a Estela. É essa questão, ela é uma nova companheira do sujeito e ela acompanha o sofrimento do sujeito com relação à tal da ex, né? Ela pede para o senhor falar sobre a alienação parental por parte da ex, né? Só falam dos pais, mas quando essa ex inferniza e tal, ela fala que ela está bastante, parece irritada com isso, né? Doutor, a alienação parental, acho que as pessoas têm mais ou menos uma ideia, mas ela é difícil de provar. O pai ele consegue provar que aquela mãe está falando mal dele, está jogando. Gente, eu trabalho com a constelação familiar, vocês não têm ideia do mal que isso faz para o filho. Um falar mal do outro, o outro falar mal do um. Criança tem que ficar fora desse embate entre marido e mulher. Pai e mãe é para sempre. Marido e mulher, ok, pode haver a separação, mas, pelo amor de Deus, não leve para as crianças essa desavença de vocês enquanto homem e mulher. Só queria fazer esse adendo aqui, porque isso é importantíssimo para a psique da criança. Mas, doutor, a alienação parental ela é difícil de provar? Como que a pessoa pode fazer se perceber que aí, no caso, né, a gente está falando aqui do cara, do homem que está sofrendo uma alienação parental por parte da mãe? Então, assim, no caso, a ex que ela falou é a mãe. Tá. É a mãe do filho dele. Então, é assim, como é que funciona? A primeira coisa que eu sempre digo, se a mãe do teu filho, se o pai do teu filho, ou a mãe, precisou entrar com uma ação para exigir visitação, você já é uma marginal, que eu chamo, ou uma alienadora. Né? Porque você já está prejudicando o teu filho de ver o pai ou de ver a mãe. Já começa aí. A prática de alienação parental, ela geralmente, existem alguns atos. Existe a lei de alienação parental, quem quiser buscar depois, vai direto no artigo 2º, que lá tem um rol que não é taxativo, ele é exemplificativo, de quais os atos de alienação parental. Daí está lá. Difamar para o filho ao outro pai ou a mãe. No caso, falar mal. Teu pai não gosta de você, teu pai odeia você. Você fazer falsas acusações. Mudar de endereço, mudar de cidade para prejudicar o pai. Dificultar o convívio. Esses são o rol exemplificativo. Então, quando isso acontece, já existe a prática de alienação parental. A gente já constata isso.
Se a mãe não deixa ver, descumpre a ordem judicial, entendeu? Tem outra prática que é os laudos psicossociais, que esses são os mais interessantes, para que eu peço em todos os meus processos. Porque o que acontece? As psicólogas fazem um laudo entrevistando a criança, a mãe e o pai. Então ali pega a criança assim, fala assim, que tem uma acusação de abuso sexual, que é o carro-chefe da alienação parental. Fala assim, nesse laudo, se a psicóloga for uma profissional séria, ela faz assim, pois é, o meu papai não fez isso que a minha mamãe fez. Mas se eu não falar, minha mamãe vai me bater. Nossa. Aí pronto, pegou. É assim que funciona. Eu já trabalhei em casa que a mãe abusou de criança para prejudicar o pai. Então, assim, é devastador, é terrível, é pesado. Essa área assim, quem quer entrar nessa área tem que saber que, olha, vai ter que fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico depois, porque é horrível as coisas que acontecem. Então, o que acontece? Quando é constatado isso, e daí, assim, não é que já necessariamente a mãe vai ser punida. Ela primeiro recebe uma advertência, né? Depois pode receber até um tratamento psicológico, ou quem sabe até perder a guarda. Né? Mas isso, eu digo para você, eu talvez hoje seja o advogado do Brasil que mais inverteu guarda de mãe para pai do Brasil. E eu digo, é só se a mãe for um lixo humano. É só se for o pior tipo de jeito. Porque ninguém tira a guarda de uma mãe. É só se a mãe não prestar mesmo. Daí tira. De outro jeito não tem como. Porque assim, é totalmente tendencioso. Uma coisa que eu sempre falo, que eu tenho até um projeto de lei dois projetos de lei que já foi apresentado, que é? Primeiro, esses laudos psicossociais eles têm que ser verificados por um outro profissional paralelo, com a gravação, inclusive, da consulta. Por quê? Hoje o judiciário só autoriza entrar nessas várias famílias gente que tem tendência a ir para o lado da mãe. Então o que acontece? Quando pega lá, todos esses laudos, fala assim, pois é, o pai não abusou, mas a mãe só estava preocupada, coitadinha, né, da mãe com a filha, e a filha de 3 anos, 4 anos, acusou o pai de abuso, talvez tenha falado, induzindo a mãe ao erro, por causa da briga de pensão. Sempre se inocenta a mãe no final desses laudos. Assim, ou é tendencioso para dizer que houve abuso, principalmente psicóloga particular, 25 anos sem experiência nenhuma, fazendo laudo de abuso. Não tem nenhuma especificação. E o homem é condenado por isso. Então, assim, por isso eu digo, tem que ter gente conferindo isso, tem que ter uma outra instância. Não se pode confiar cegamente nesses profissionais que estão no judiciário. Teve um juiz, não sei se era da Vara de Família, não lembro exatamente de onde que ele é, que ele falou assim, ó, aqui, ó, não adianta você vir me dizer que tem medida protetiva, porque aqui a medida protetiva pra gente não vale tanta coisa, porque a gente sabe que é só acusar e tá banalizado. Ele foi removido daquela vara, porque não tem que concordar o judiciário. Ou seja, cadê a imparcialidade? Cadê a honestidade? Isso daí não tem. Aquilo ali é uma fábrica de destruição em massa de homens. E esse é o problema. Doutor, outro dia teve acho que foi uma ex-paquita, aquelas que dançavam na Xuxa na década de 80, 90, que ela teve um problema grave com o marido dela e ela estava acusando ele de violência. E depois ele conseguiu filmar, ele deu um jeito de filmar. Como é que a filmagem é importante nesses casos? Que ela estava se flagelando e estava o acusando de violência, mas ela estava se flagelando. Olha isso. E ele entrou lá, né, que ela pagasse pela denunciação caluniosa, para inocentar ele. Dizer, ó, não sou eu, é ela que está se flagelando. Pois ela não foi inocentada. A juíza entendeu que ela estava muito emocionada, muito triste, não sei o quê. É tratar como incapaz. É Pituchita? Eu não lembro qual que é essa paquita. Não, essa que foi agora. Que foi o pessoal lembrar aí. Foi Paquita da Xuxa. Ela foi filmada, ela se autoflagelando, ela fez um vídeo, bem vídeo de militante feminista. Então, gente, olha aqui, ó, eu vim agora falar aqui para vocês isso daqui, ó. Violência contra a mulher. E eu tô dizendo que todas as mulheres têm que se encorajar e denunciar. Eu vi o videozinho dela falando, olha aí, hoje a maioria das acusações de violência é isso aí, é mentira. Daí chega de fato, ela daí fez um vídeo tirando sarro da cara do brasileiro, do judiciário. A juíza reconheceu que eu estava muito abalado psicologicamente e me inocentou. Então eu vou matar alguém hoje, vou dizer que eu estou abalado psicologicamente. Um absurdo. É criança, é infantilização.
As mulheres deveriam se revoltar contra isso. Mulher séria, mulher honesta. Sim, é Isso aí é verdade. uma baderna. Isso aí é jogar toda assim o que as mulheres são no lixo. Dizer que a mulher é criança o tempo todo. Tem que se voltar contra isso daí. Inclusive, aquela mulher que a gente estava falando lá no começo, que de fato apanha pra caramba, que sofre a violência, que sofre coisa, também fica, de certa forma, banalizado em todos esses sistemas Ninguém da mulher acredita. que realmente precisa. Esse, ó, veja, é igual eu falei, ali você tem uma medida protetiva, o que que protege? Não protege, outra. Daí o cara vai, assim, essas medidas que de prender o homem, elas são pesadas com o inocente, porque é muito melhor você ter 1.000 homens soltos, bandidos, do que um inocente preso. Um inocente, porque ninguém merece cair dentro dessa delegacia. Eu vou visitar cliente meu, aquilo lá é o inferno na terra. Uma delegacia, uma cela, um presídio. Então, se ninguém merece entrar. Então, assim, o que acontece? Embora as penas sejam pesadas para inocentes, são brandas para bandidos. Então, assim, infelizmente eu digo para a mulher, se você está sendo vítima de ameaça, se um homem vai bater, o único que vai te proteger é teu pai, teu irmão, uma arma, porque a Uma polícia arma. não vai te proteger em hipótese alguma. Ele vai punir depois que ele te matou, depois que ele te estuprou, depois que ele te espancou. Aí o judiciário pune. Mas antes, depois você já vai estar estuprado, vai estar morto. Então o que adianta isso daí? Só punir depois de acontecer? Não adianta de nada. E outra, você fala assim, que o feminicídio, o que ele é? Ele foi transformado em crime hediondo por ser mulher. Né? Então, daí eu te pergunto, pena por homicídio é 12, 20 anos. Daí, como um crime hediondo, uma majorante vai para 30. No Brasil tem 60 mil homicídios por ano. São 60 mil bandidos que podem ir presos. Esses caras que quando foram matar, eles já não sabiam que lá no Código Penal diz que eles vão ser presos? Mesmo assim, eles não foram e fizeram. Ou será que um bandido que vai matar uma mulher vai pensar, agora feminicídio é um crime hediondo, né? Tá em uma majorante. Acho que eu não vou matar por causa disso. Ele está se lixando. Ele vai lá e vai matar do mesmo jeito. Do que adiantou isso? Então, assim, tem que parar de demonizar homem, porque o que protege mulher é homem. Né? A questão que vai salvar é uma arma. Que vai salvar porque a polícia, o judiciário não vai te salvar. Esqueça. Doutor, tem uma pergunta interessante aqui do Claudinho. Deixa eu abrir aqui. O que determina, doutor, uma união estável para a mulher ter direito aos bens do homem? Mulher ter direito aos bens do homem. O que determina essa união estável? Então é assim, ó. Hoje em dia, existe aquela falácia de não, vou tirar tudo que ele tem. Hoje em dia não é assim também, né? Ah, Assim, se tá. você ter união estável, a união estável o que é? A partir do momento onde ali as rendas, a vida começou a se confundir. Então o que acontece? Quando for morar junto, começa a partir dali. Então, se de fato, se a mulher está morando junto com o homem, mesmo que ela seja uma mulher do lar, que trabalha em casa, vai ser a partir dali os bens que vão ser, que se confundiram, que os dois trabalharam. Se eu estava trabalhando, mas a mulher estava em casa, cuidando da casa, nada mais certo que dívida também, não é? Então, assim, agora a questão que ele já tinha antes, não se pega. Herança, já existe entendimento que também não entra é, no, na divisão de bens. Um veículo que ele vendeu lá, que ele tinha adquirido lá atrás e comprou outro agora, também não se comunica. Então, é tudo assim, ó, no papel é tudo justo. E aplicação nessas coisas também. O que é injusto é pensão. Pensão alimentícia para a mulher, o valor geralmente é limitado a tanto tempo. Daí a casa é do homem, mas ele tem que sair para ela até ela conseguir um lugar para ficar. Então, assim, se uma mulher está morando na casa de um homem, que é dele, faz uma semana que ela entrou, e ela acusou ele vai ter que ficar longe da casa dele por 72 horas até ela poder tirar todas as coisas dela e achar outro lugar. Se um homem tá dele, se ele for lá, separou, foi lá e pegou, vamos dizer, as ferramentas dele. Ela entra com uma medida protetiva que existe a tal violência patrimonial. Ele não pode tirar nada da casa dele até ter uma divisão de bens. Então, assim, mas voltando mais à pergunta, pelo período, período bem justo, que você iniciou o relacionamento, foram morar junto. O dia que foram morar junto, começou a união estável. Até o término, nesse período, os bens que foram adquiridos pelos dois, aí se dividem. Perfeito. Doutor, uma curiosidade aqui, até vira assim, motivo de piada, né? Não sei se o senhor tem conhecimento disso. Eu soube
que alguns escritórios de advocacia estavam fazendo determinados contratos para caras famosos, tipo cantores sertanejos, esses caras que gostam de sair com muita mulher, para evitar problema, que eles estavam fazendo uma espécie de contrato de consentimento, alguma coisa nesse sentido. Então, esses caras famosos, cantores, milionários, sei que, andam com esses contratos já feitos por esse staff jurídico, e se a mulher engraçar para o lado deles, quiser subir para o quarto deles, para o camarim, ela tem que assinar dizendo que ela está consentindo aquele ato sexual que vai acontecer e tal, tal, tal. Você já ouviu falar disso? Eu já ouvi falar. Ele assim, ó, ele tem um determinado peso, né? Mas se uma mulher sair de lá e dizer que foi estuprada, isso daí não vai adiantar de nada. Porque ela fala, não, eu realmente, lá embaixo eu consenti. Mas eu subi lá e mudei de ideia. Condenado. Não é um instrumento que tem uma força tão grande. Quem faz muito isso, só que daí também em países mais sérios, é o Cristiano Ronaldo, fazia bastante isso. Ele sofreu uma acusação de estupro lá muitos anos atrás, e depois disso, assim, a mulher, para olhar para ele, tinha que assinar um contrato já. Começava assim. Caramba, o senhor soube o que aconteceu com aquele rapper, né, o Drake, lá nos Estados Unidos? Sim, veja que absurdo. E ele estava errado ainda. Ele foi condenado, o senhor sabe? Não houve, só houve um massacre midiático. Aquele da pimenta lá, né? Da pimenta, isso. Isso, que daí ele transou com a mulher e tirou a camisinha, já sabendo que existem mulheres que não prestam, foi lá e jogou pimenta dentro da camisinha para matar o sêmen ali, né? Sei lá o que foi a ideia dele. Essa mulher foi lá e pegou a camisinha, introduziu na vagina e se queimou. Eles queriam pegar ele, né? Mas foi mais midiático. Não houve condenação. Foi isso recente também, né? Não é tão longe. Semanas aqui agora, para quem não sabe, pessoal, isso que aconteceu com o rapper foi o seguinte: ele teve uma relação íntima com uma mulher, ele usou preservativo, e antes de dispensar completamente o preservativo, ele colocou pimenta dentro dessa camisinha e dispensou. Foi ele dar as costas, a mulher pegou a camisinha e introduziu na vagina para ver se conseguia engravidar dele, para depois arrancar alguma coisa dele, só que tinha pimenta. Ele trollou ela, na verdade. Aí ele foi massacrado pela mídia e a mulher foi lá toda ardida para o hospital lá nos Estados Unidos. Foi essa pegada aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, doutor. Nossa, live muito rica mesmo de informação. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Minha namorada vem morar. Tem mais um desabafo aqui do Gustavo, né? O que fazer quando, mesmo com inúmeras provas, o sistema fica do lado da mãe? Provas de negligência, saúde, integridade física, educação, etc. Eu acho que ele está falando que ele tem provas de que a mulher é negligente com a criança, provas de negligência de saúde, de integridade física da criancinha. Ele tem provas eu acho que o que o senhor está falando sempre fica com a mãe, né? Sim, a tendência fere inclusive a lei. Assim, eu entro com uma ação pedindo, olha, a criança já está com o pai, então vamos dar a guarda para o pai, endereço referencial para o pai, né, para a gente discutir. O juiz fala, não, deixa com a mãe. Mas a questão fácil, não interessa, deixa para a mãe. Sempre é para a mãe, sempre vai ser para a mãe. Se tiver questão de maus tratos, tem que denunciar. Existe, vamos dizer, eu hoje, sim, com conhecimento, só que eu só trabalho com boa fé, eu jamais estimulo um cliente meu fazer uma falsa acusação. Mas se com o conhecimento que eu tenho hoje de trabalho, que já faz praticamente 10 anos que eu sou advogado, mais de 10 anos, e nessa área me insisti com 6 anos, uma pessoa que me conhece, hoje eu tenho um conhecimento assim, para orientar ela a destruir a vida da outra. Basicamente, o que é? Se eu fosse um profissional mal intencionado, eu orientaria a mulher ou o homem ao que fazer para mandar aquela pessoa para a cadeia, para ela perder emprego, para ela receber indenização. Assim, tudo orientando com má fé. Eu não faço isso, mas tem muito advogado que faz. Que orienta a fazer uma falsa acusação de abuso sexual para destruir o pai. Então, assim, sempre com toda certeza... Desculpa, é bem simples. Vê que você achou que tem mostrado, tem alguma evidência. Não vai lá com suposição, porque daí você vai prejudicar a outra pessoa. Não vai lá dizer assim, eu só tô com dúvida. Se você está com dúvida, não vá. Vá procurar um psicólogo ali para ver se consegue extrair alguma coisa da criança, se não tem uma lesão. Agora, não vá com dúvida na delegacia lá para destruir a vida do outro. Tá? Mas se tem algum tipo de dúvida de maus tratos, vai na delegacia e denuncia. Imediatamente outro vai ser afastado. Olha só, duas coisas aqui. O Gustavo, que foi ele que fez a pergunta, ele está participando aqui ao vivo, ele falou, eu tenho provas de que a mãe não levou a menina para vacinar. Isso seria uma negligência, tal? Isso seria motivo para ele conseguir a guarda? Não, tem bastante gente que faz essa pergunta, mas hoje a vacina não é obrigatória, não é para ninguém. Então,
Se fosse obrigatório, poderia ser, mas não é. Tem uma pergunta dele que ele continua falando, né? As crianças fugiram de casa em 2017. Poxa, Gustavo, eu sinto muito, cara. Que situação difícil, hein? Minha filha foi atropelada por atravessar a rua sozinha. Nossa. Mesmo assim, doutor, ainda fica difícil. Não, fugiram de casa, não, mas daí não houve negligência, né? Só a criança, até preso, foge da delegacia, né? Então uma criança às vezes pode vir a escapar, mas não quer dizer que houve uma negligência da mãe, por óbvio, uma tragédia como o que aconteceu. Agora, se for o que ele quer, a guarda da filha, daí não é possível. Ele quer a guarda alegando que a mãe ela é negligente e que a menina foi para a rua e foi atropelada, né? Eu acho que deve ter fugido porque deve ser difícil para as crianças estarem com essa mãe, pelo que eu estou entendendo do relato aqui do Gustavo. Ah, não. Ele Mas deve estar tentando a guarda. não decorrente da fuga, mas decorrente de uns maus tratos que estavam sofrendo lá dentro, daí sim. Gustavo, você confirma para a gente, pelo que eu estou entendendo, a mãe não é uma boa mãe, as crianças tentaram sair de casa e nessa saída aí a menininha aí parece que foi atropelada, ou uma criança, já uma adolescente, eu não sei, porque tem uma pergunta da Mari aqui enquanto isso que tem a ver. A Mari pergunta, Mari, legal a pergunta, viu? A partir de qual idade uma criança pode escolher com quem ficar? Isso é levado mesmo em conta pelo juiz? Então, é assim, ó, existe um mito que fala que a partir dos 12 anos ela tem poder de escolha. Mas não é só isso. Tem que fazer um laudo, uma pesquisa social com o pai, com a mãe, verificar o porquê. E assim, o judiciário hoje, no papel, se prega que se leva sempre em conta o melhor interesse da criança. Isso no papel é assim, que é mentira. O judiciário não prega nem justiça, nem melhor interesse da criança. Sempre o melhor interesse da mãe, da mulher. Porém, se a criança se chegar num ponto onde tem um consentimento, ou a criança está falando, não, o meu pai é muito melhor, daí pode se inverter a guarda. A partir dos 12 anos, isso não está na lei, mas a partir daí já começa a poder contar. O Gustavo ele concluiu que as crianças chegaram a fugir em 2017, mas o atropelamento foi em 2021. Então não teve relação. O atropelamento deve ser porque, por negligência, a mãe bobeou, a criança foi atropelada na rua, sei lá. É uma coisa nesse sentido. Uhum. Não, mas isso não quer dizer. O meu irmão uma vez caiu do cavalo e quebrou o braço quando meu tio estava cuidando. Então, quer dizer, não é. Tem coisa, criança não é negligência, né? Infelizmente é. Né? Eu, pelo menos, me quebrava direto quando era criança, então não tem como. Ele parece que está bastante aflito porque ele reúne, né, um monte de informação de que as crianças não são bem tratadas, tem negligência com questão de higiene e ele não consegue a guarda, né, pelo que ele está falando. Não, difícil mesmo, né, Gustavo? É difícil, né, doutor? Não, é difícil, mas assim, tem que ter uma boa orientação do que agir e ver se de fato está acontecendo essa negligência. Vai ser averiguado. O conselho tutelar serve para isso, né? Fazer visitas no imóvel, verificar a situação das crianças, daí faz laudos. O conselho tutelar, embora eu seja muito contra o conselho tutelar, porque elege pessoas sem nenhum tipo de preparo ali, né? Faz uma eleição. Se não preparar, agora você vai fazer um curso de uma semana e a partir de hoje você tem poder para emitir um documento que vai tirar a guarda de uma mãe, de um pai. Quem são essas pessoas? Não tem nenhum tipo de conhecimento para poder fazer isso, mas o Conselho Tutelar desempenha esse papel. Quando eu já consegui reversão de guarda utilizando o Conselho Tutelar, né? Orientando eles. Eu tenho muita guerra com o Conselho de Psicologia, com várias denúncias contra eles, contra assistentes sociais, contra o Conselho Tutelar, porque o serviço só é bem feito quando eu oriento eles a fazer. Eles fazendo nunca é bem feito. Esse é o problema. A Melissa relata aqui, né? A Melissa Cristina. Não, meus pais eram separados, eu queria morar com meu pai. Ele entrou para recorrer na justiça pela causa, mas ele perdeu e nem fui chamada para depor. Melissa, você tinha quantos anos aqui, Melissa? Conta pra gente. Tudo também, ó, nesse caso, conta a atuação do advogado, né? Juíza, ou juiz parcial, mas aí tem que ir para o Tribunal de Justiça. Exigir esses laudos que é direito ou cerceamento de defesa. Então, assim, tudo depende muito do advogado. Assim, não é que às vezes o direito não te alcançou. Na verdade, tem uma frase do direito assim, que o direito não socorre quem dorme. Então, é assim, se o advogado não foi buscar, quem sabe você foi prejudicado. Uma pergunta muito interessante aqui do Ray. Ray, um abraço. Ray é um brother nosso aí dentro do Oceano Machado. O que seria crime de violência psicológica
E se isso dá cadeia, deixa eu terminar aqui. O que seria um crime de violência psicológica? Isso dá cadeia realmente? E o homem deve se calar? Então, é assim, ó, vamos dizer, se uma mulher, hoje as medidas protetivas, eu afrouxei aqui um pouco a gravata, aqui, peço desculpa, mas também já, o dia inteiro já está difícil já. É, quando você consegue uma medida protetiva, a mulher consegue uma medida protetiva, aí ele me chamou de gorda, então eu estou triste, eu quero uma medida protetiva. Na medida protetiva não está só afastamento de 300 metros, ele não pode mais nem mencionar o nome dela em rede social e tudo mais. Tá? Então, não pode falar mal dela para ninguém. E isso já vem na medida protetiva. Então, não é só afastamento. Você não pode mencionar o nome dela. Para o homem, não existe nada parecido. Então, assim, se eventualmente você recebeu a medida protetiva, foi intimado, e você vai lá e faz uma crítica contra ela na rede social, ela dá um print, descumprimento de medida protetiva, preso. O procedimento é assim. E ela fazer a acusação hoje, a 48 horas, ela já tem que estar com essa medida protetiva. Vai para o juizado especial, está na lei. Então, assim, é um absurdo. É um absurdo. O que é? Eu estou vendo assim, eu não assisto Big Brother, pois o que eu estou vendo lá é uma discussão dizendo que esse Arthur está sendo. Daí tem uns nomes em inglês lá, que falam que está com uma violência psicológica contra a mulher. É infantilização. Porém, é assim, tome cuidado. O rapaz fez a pergunta. Porque essa violência psicológica, vamos dizer, você xingou, você vai ser preso. Então tome cuidado. Que não é justo mesmo. Trate a tua mulher como uma criança. Essa legislação nova que fala dessa violência psicológica, eu não sei se esse é o termo correto, é um tipo muito aberto. É um tipo muito aberto, doutor. Ele cabe à interpretação da cabeça do juiz, não é? O que seria essa violência psicológica? Ter uma discussão e o cara de soltar um palavrão, e a mulher falar, tô triste, tô chateada, que ele falou isso pra mim, é uma violência psicológica, esse cara vai sofrer um processo? Não pode ser violência psicológica. O quê? Não. Fala assim, ó, não. Você, não, casado, sua roupa tá muito curta. Não queria que você vestisse. Violência psicológica. É um não mais alto. Psicológico, violência psicológica. Então, assim, é banalizado, não é sério, isso não é sério, não existe lógica. Infelizmente é assim. Então, eu te digo uma coisa, meu amigo. Trate a tua mulher igual uma criança. E, infelizmente, não é mais a mulher. Hoje foi instituída a violência psicológica contra a mulher no Código Penal. Então, tá lá. Calúnia e difamação para o homem, para a mulher, violência psicológica. É desigual, é injusto. Porém, a gente tem que aprender a jogar o jogo. Tem que ser racional. Para poder não se prejudicar, faz muito tempo que eu estou. Já tentaram me prejudicar de todas as formas. E minhas palavras são pesadas. Eu ajo de uma forma pesada, agressiva. Mas por que nunca me pegaram? Porque eu sou racional, eu não sou emotivo. Eu nunca ajo como se, nunca choro. Eu nunca... sabe? Porque, infelizmente, é isso que se exige do homem. É assim que tem que agir. Não pode mais ser emocionalzinho, chorar. Não pode mais fazer isso. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Doutor, é verdade que, por exemplo, o senhor falou só de dar um não. O cara, por exemplo, ele tá naquele namorico, ficando, né? Esses rolos que o pessoal faz hoje em dia. O cara diz, ó, eu não quero mais ficar com você. E vai embora. É verdade que se ele der um fora na mulher, a mulher sofrer, ficar triste por causa disso, ela pode representar contra ele por uma violência psicológica por causa disso ou não? É exagero? Tanto criminalmente quanto civilmente. Pode pedir uma indenização por dano moral. Já começa Meu Deus do céu, o que é isso? Então o cara tem o direito de ir e vir mais? Não tem. A medida protetiva é uma medida restritiva de liberdade. Você não pode ir em determinado lugar que ela tiver. Se ela for, você tem que sair. Então, assim, essa questão da violência psicológica por término... Pega o que aconteceu com o Nego do Borel. O cara não quis mais ela. Veja o terror que fizeram da vida do homem. Estupro, passar doença venérea, ele foi isso daí. Só que ele que tinha um fuzil dentro de casa, que tinha 400 mil reais. No final das contas, investigaram, indiciaram ele por violência psíquica. Só. O resto era tudo mentira. Inventaram esse absurdo para não dizer, não, ela estava mentindo inteira. Violência psíquica, ela tá triste, coitada. É só isso. Deu por isso que eu digo, não é justo. Tem que ser racional. E principalmente, tem que fazer como eu, lutar, dar a cara a tapa, se manifestar, criar estatística para a gente vencer isso daí. Porque amanhã eu, você, teu filho, teu pai, tá todo mundo preso. É muito fácil, enquanto não atinge a gente não percebe. Mas depois que atinge, a gente vê quanto que é injusto. Então a gente tem que se levantar. Não só os homens, quanto as mulheres
decentes. As honestas têm que se levantar contra esse absurdo. Doutor, uma última pergunta aqui para a gente poder encerrar. Essa aqui eu até posso falar um pouco, né? O Vinícius traz, né? Até o Henry Cavill, que é aquele ator que fez o Superman, que é um galã e tal, ele tinha receio de flertar por medo de ser acusado. Como vencer isso? O senhor quer dar alguma dica de como esse cara pode flertar, mas de uma forma segura para evitar um problema? Então, não, eu não sei, eu não deixo de ser muito diferente dele também, né? Porque como eu vejo esses absurdos, eu recebi uma mensagem da minha mãe aqui, ela tá me puxando a orelha, dizia, trate tua mulher como uma criança, como assim, Eduardo? Eu falei, então, às vezes... O melhor. Eu acabei de receber aqui. Eu falei, não é isso, mãe, que eu tô falando, mas é dizendo assim que, infelizmente, você tem que tratar ela de uma forma diferente, né? Não é que igual criança. Meu pai nunca fez isso. Meu pai é a melhor pessoa do mundo para minha mãe e minha mãe é a melhor pessoa do mundo para o meu pai. Legal. Mas foi nesse sentido que eu quis dizer. Mas, infelizmente, assim, ó, existem muitas pessoas mal intencionadas no mundo. Não é homem, não é só homem, não é só mulher, não é só preto, não é só branco, não é só gay, não é só hétero. Então, assim, para você identificar esse tipo de pessoa, é terrível. Então, o mínimo de cuidado eu só me relaciono com pessoas que eu conheço, que eu tenho um mínimo de convivência. Infelizmente, pode dizer que é um preconceito? Pode ser. Mas é a minha vida que tem em jogo, minha carreira. Tá tudo em jogo. Se eu me envolver com uma mulher errada hoje, então pode acabar com a minha vida. A maioria dos homens que estão presos por estupro hoje, por violência doméstica, se envolveram com mulher errada. Né? Pais sofrendo, crianças sendo com o psicológico destruído pela mulher errada. Então, não custa ter um pouco de cuidado igual esse rapaz aí. Rapaziada, vamos escolher as mulheres certas, não vamos nos encantar com as curvas, né? Com aquela beleza física, todo mundo fica pensando com a cabeça de baixo. E mulherada, também serve para vocês. Vamos escolher os caras certos. Porque, como eu digo assim, ó, né? eu nunca advoguei para homem bandido. Eu sou se bater numa mulher, eu sou o primeiro a dizer, tem que apodrecer na cadeia. Se espancar uma criança, se abusar uma criança, aí é outra coisa, né? Pior ainda, que eu não vou nem falar. Mas assim, tanto o homem quanto a mulher. A mulher também tem que tomar cuidado com o homem. A gente vê a mulher no presídio se relacionar com um bandido. Parece que a mulher gosta, muita mulher gosta desse tipo de cara, e apanha, daí é a vítima. Mas, pô, escolhe melhor, né? Mas assim, quer apanhar? Que apanhe. Quer azar, isso daí não é problema meu. Só não vem querer dizer depois que eu sou igual àqueles caras lá. Aí daí isso vai mexer comigo. Perfeito. O senhor falou uma coisa engraçada aí, né? Curiosa, né? Eu me relaciono com quem eu conheço. Eu, de certa forma, quando eu me aproximei pela primeira vez da minha esposa, ainda que eu não tivesse todo esse conhecimento que eu tenho hoje, que eu me aprofundei, um dos motivos de eu me aproximar foi porque um amigo meu a conhecia há muito tempo e disse que ela era muito legal, uma pessoa muito do bem, muito bacana. Foi algo que me encorajou a me aproximar dela e fazer aquilo que eu tinha que fazer, me aproximar, me apresentar, a querer conhecer um pouco mais dela. É muito bom quando a gente está, ainda mais hoje em dia, nos tempos atuais, que a gente conheça pessoas que têm uma certa referência para a gente, né? Dentro desse ciclo que a gente está. Nem assim você vai estar 100% protegido, claro. Mas já é alguma coisa. Eu tô com 1% de bateria aqui. Estamos encerrando. Doutor, eu só queria te agradecer demais por ter participado. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo teu conhecimento trazido aqui hoje. Vamos nos encontrar mais vezes, com certeza. Tenho certeza que o pessoal vai pedir. Pessoal, se vocês precisarem do doutor Eduardo, sigam ele. Como é que funciona esse seu atendimento, doutor? Olha, assim, eu sinceramente eu não faço nem propaganda do meu trabalho, porque primeiro que a OAB já tentou me perseguir por isso também, né? Dizer que eu não posso fazer propaganda, mas nunca foi eu nunca utilizei minhas redes sociais, mas foi mais uma forma de protesto, né? Então é assim, o que eu peço é que me sigam, tanto no Facebook como no Instagram, eu só tenho esses dois, tá? Então assim, lá Eduardo Camargo Advogado. Divulgue minhas ideias. Se você quiser pegar os meus textos e dizer que foi você que escreveu, pode fazer isso. A única coisa que a gente tem que alavancar esse movimento. A gente tem que lutar contra a injustiça. E, assim, quer entrar em contato comigo? Assim, eu recebo mais de 100 mensagens por dia no celular. Meu telefone está por tudo que é lugar. Então, assim, às vezes eu respondo, às vezes não. Insista. Tem gente que fala, Eduardo, mandei mensagem e você não respondeu. Ué, quem está com problema é você. Então, você tem que insistir para falar comigo mesmo. Né? Então, ali. Esse é o meu local ali que vocês podem me encontrar. Beleza. Pessoal,
esse episódio aqui vai para dentro do nosso querido Conduta Masculina, onde são os direitos dos homens, com a participação do grandioso Dr. Eduardo. Dr. Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade. Pessoal, muito obrigado por estar aqui hoje e até a próxima. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, foi uma honra participar, agradeço pelo convite e sempre, quando eu vejo que tem um espaço honesto, um espaço onde as ideias podem ser debatidas, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Eu não sou o dono da verdade, todo mundo pode ter uma ideia diferente. Desde que esteja disposto ao diálogo, talvez eu amanhã tenha uma ideia totalmente diferente, mas que venha me convencer disso. Então, assim, o teu canal, o teu curso é excelente porque deixa debate de ideias e você pode contar comigo sempre quando você precisar. Muito obrigado, agradeço demais. Beleza? Um abraço, doutor. Pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um abraço.